Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje é segunda-feira e nós vamos juntos agora estudar a lição da Escola Sabatina, cujo título hoje é O Céu dos Céus. Essa expressãozinha aí que pode ter te pego desprevenido, né, ao longo aí do estudo dessa lição, se você já leu, ou então vai te pegar um pouquinho agora quando nós começarmos juntos. Perceba que quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, dois temas, dois pontos muito importantes que aparecem diversas vezes e são centrais ali no texto, é a ideia de lei, dos mandamentos, da vontade de Deus, e também a ideia de aliança, que tem uma relação profunda com a lei. Então a lei é entregue num contexto de aliança com Israel. Mas perceba que esses elementos eles estão presentes não apenas no que diz respeito ao relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Também dizem respeito ali à atuação do povo de Israel como povo escolhido. Lembre-se ainda lá de Gênesis, quando Deus ele chama Abraão, ainda Abrão, ele vai dizer para Abraão que o povo dele, a descendência dele, teria uma função de ser sacerdote para todas as nações. Que aquele povo seria o representante de Deus, teria ali uma função evangelística inerente a ele. Então, assim, a lei e a aliança têm essa função também, de ajudar o povo a atuar dessa forma. Lembre-se lá de Deuteronômio, logo no início, capítulo 4 ou 5, quando você tem ali Deus falando, ao você cumprir essa aliança, as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, que grande povo é esse, que Deus é esse que está perto, e por aí vai. Enfim, em todo caso, se nós olharmos ali, Deuteronômio capítulo 10, verso 12 a 15, nós temos uma expressão interessante ali, enquanto é enfatizada a ideia de lei e a posição de Israel, nós temos a expressão o céu dos céus, que dá título para a lição de hoje. O autor da lição te pergunta, o que essa expressão significaria, e ele mesmo afirma para a gente que é uma expressão que não fica absolutamente clara nesse contexto exato, mas que, a meu ver, fica muito evidente a ideia de que, como é dito aqui pelo autor da lição, vai representar essa noção da soberania de Deus, Deus ele não é Deus apenas sobre os céus, Ele é sobre o céu dos céus. Ele não é Deus apenas de reis, Ele é o rei dos reis, sabe? Essa ideia de absoluto, de soberano, de algo muito maior do que simplesmente aquilo que nós já vemos como grande. Nós olhamos para o céu, aquilo já é enorme. Só que Deus, ele é Deus e Ele é rei sobre algo que vai acima disso que nós vemos, sabe? Essa imagem de Deus como um soberano grandioso e até mesmo inacessível nesse aspecto, de ser tão grande, tão poderoso, tão diferente de nós, ela é contrastada com o fato desse Deus decidir vir se relacionar com o povo de Israel e, em extensão, com todos nós. E esse é um ponto muito forte que aparece aqui em Deuteronômio. A ideia de que esse Deus, embora soberano e enorme, é um Deus que ainda se preocupa em entrar em aliança conosco. Ele se interessa em entrar em aliança conosco. Tente pensar um pouquinho na grandiosidade disso, sabe? É o Deus que criou todas essas coisas, que tem o poder de criar o som de sua voz, que traz manutenção da vida para toda a existência. É o mesmo Deus que se propõe e se interessa em travar uma aliança entre Ele e você. Isso é algo muito grande de se pensar. E é até uma coisa para a gente pensar, porque por vezes nós rejeitamos essa aliança desse Deus grandioso que veio e dispôs essa relação conosco. Mas enfim, o autor da lição ele chama a atenção, então, para um uso que é feito dessa expressão. Na realidade, ele menciona aqui outros textos, mas especialmente o que aparece ali em Neemias, capítulo 9, quando nós temos ali Neemias apresentando a Deus como o único Criador e fato, como o único Deus que merece e deve ser adorado. E ali ele faz referência, Ele fez até mesmo o céu dos céus e todo o seu exército. Nós temos então essa noção que é ali utilizada de Deuteronômio. Neemias ele está também no processo de reforma, como nós vimos ontem, Josias, nesse processo, e durante esse percurso ele faz questão de fazer menções ao chamado livro da lei, o livro de Deuteronômio presente novamente, porque, como nós vimos ontem, uma reforma de fato acontece apenas quando estamos em contato com a revelação. Que Deus nos ajude
e que a gente reflita um pouquinho, pense um pouquinho no quão grandioso é termos um Deus tão enorme, tão infinitamente maior que nós, mas que ainda assim se propõe a se relacionar conosco em aliança. Escolha estar com Ele e participar dessa aliança com Ele. Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.